Por que amamos tanto político? Por que amamos tanto a política? Já pararam para se perguntar por que, mesmo diante de todos os prejuízos que são causados, mesmo diante de toda a desgraça que é causada, permanecemos amando, e não somente amando, literalmente adorando políticos? É isso que eu quero discorrer no vídeo de hoje, é isso que eu quero comentar. Lembrando para você que aqui eu passo visões que realmente não são para qualquer pessoa, não quero me colocar aqui como uma pessoa superior a você, superior a alguém. Na verdade, o meu intuito não é esse, mas realmente não são para pessoas que estão presas numa caixa, não são para pessoas que estão presas na irrealidade, vamos dizer assim. Mas de onde vem isso? Será uma burrice? Será falta de conhecimento da pessoa ou realmente é burrice da pessoa? Semana passada eu estava simplesmente na academia treinando, em um dia de treino normal, um sábado normal, em uma academia de bairro, e nessa academia ela abre só à noite, né? No sábado ela abre só à noite. E eu tenho a oportunidade de estar no dia de sábado com algumas pessoas legais, algumas pessoas que eu gosto de conversar, e pessoas que eu acredito serem inteligentes. E dessas últimas vezes que eu fui, eu notei que tinha alguns médicos, dois na verdade, que estavam treinando, e notei que eles conversavam sobre política. E notei que eles gostavam de assuntos políticos. Então, no último sábado, eu parei para conversar com eles, só conversar mesmo, só ver o que eles achavam sobre a nossa estrutura que temos no país, só ver o que eles achavam. Médicos, eu quero deixar claro aqui para vocês que eles eram médicos, e eu quero que vocês entendam o porquê que eu estou deixando claro que eles eram médicos, porque médico é tipo uma das profissões mais pica que a gente tem aqui no país, né? Isso eu acredito que todo mundo aí sabe o que é uma das únicas profissões que você já vai ser encaminhado certo, você sabe que você vai ter uma boa vida. Então eu quero enfatizar isso bem, que é essa profissão dele. Por quê? Eu estou enfatizando porque realmente é algo que você tem que ser inteligente para você exercer, você tem que ter muito estudo. Então, a gente não está falando aqui de pessoas leigas, a gente está falando de pessoas de conhecimento. Então, fui conversar com essas pessoas. Eu não vou falar que grupo político elas pertencem, vocês já devem estar imaginando que eu não quero entrar nesse tema. Eu quero simplesmente falar sobre o romance político que nós temos. Eu não vou fazer críticas, não vou tecer críticas nem nada. Então, pessoas inteligentes, que a gente acredita que só pessoas que não têm tanto conhecimento vão adorar políticos, mas no Brasil realmente não é assim. Então eu estava lá treinando e conversando com eles, e aí comecei a falar algumas coisas relacionadas à política. Então eles foram se abrindo e entrando na minha conversa. E aí eu comecei a tentar entender como eles pensavam. E galera, literalmente eu nunca vi assim tanta desinformação, na verdade tanta desconstrução, tanta crença no absurdo como eu vi naquele dia. Eles eram da turma aí da suposta direita, e de fato eles acreditavam em tudo, né? Eles acreditavam basicamente em tudo que o presidente um dia já falou ou já mentiu. E aí a gente começou a conversar sobre isso. E eu via que algumas coisas que eu rebatia, eles não tinham um profundo desconhecimento ou realmente não sabia. E eu não entendia por que eles, que são pessoas inteligentes, estavam acreditando, que aparentemente são pessoas inteligentes, estavam acreditando naquilo. E eu falava, cara, mas tem documento que prova ao contrário, tem validações que provam o contrário das informações que você está me dando. Mesmo assim, parecia que ele estava envolto em um poço assim de crença que ele não conseguia sair. E aquilo ali me chamou bastante atenção, que eu vi que realmente não precisa a pessoa ter uma condição ruim, não precisa a pessoa ser uma pessoa desfavorecida assim socialmente para a pessoa ter uma posição burra em relação a governantes. Aquilo me chamou muita atenção, até por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Para a gente tentar entender, para eu levar vocês a entender. Óbvio que eu não sou o dono da razão, aqui é mais a minha perspectiva de mundo, então é o que eu penso sobre o tema. Então não venham aí embaixo, por favor, descredibilizando o que eu estou falando, porque realmente é o que eu penso. Eu não estou trazendo nenhuma informação válida, nenhum número, nenhum dado sobre o que eu vou falar, e simplesmente o que eu penso. Então, diante dessa conversa com essas pessoas, inclusive conversas que eu tive com outras pessoas que eu julgava ser bastante inteligente, mas nesse tema em específico estavam sendo bastante burras,
Então comecei a desenhar o porquê que isso acontece, o porquê pessoas mesmo inteligentes se deixam enganar tanto, se deixam ser tão passivas, ver seus patrimônios se deteriorando, ver impostos absurdos e mesmo assim elas se mantêm tão passivas, sendo que elas aparentemente são inteligentes. Então comecei a reformular ideias na minha cabeça do porquê isso acontecia. E aí me veio a nossa construção social, a nossa construção como sociedade, a nossa construção escolar. Como é bom conversar com pessoas, eu sempre gostei de debater não debater, conversar com pessoas que pensem diferente de mim, até para eu entender no que eu posso melhorar. E com essas pessoas não foi diferente. Eu simplesmente não as julguei como pessoas burras, eu simplesmente não as julguei como pessoas idólatras. Eu realmente peguei a situação ali e falei, cara, como nós podemos mudar o nosso país? Como nós podemos mudar a nossa nação, sendo que esse nível de pessoa aqui acredita em um projeto de poder tão falido? Como é que a gente vai mudar? Como é que essas pessoas passam para os filhos dela que aquilo ali é o melhor, sendo que na verdade não é? O Estado nunca vai ser o melhor. E eu vendo pessoas que eu julgava ser inteligentes, concordando com coisas tão absurdas, eu parece para analisar, cara, há realmente um fator de burrice política. As pessoas podem ser inteligentes para diversas áreas da vida, mas politicamente falando, elas serem idólatras, elas serem burras, literalmente. Mas por que essa fraqueza nesse sentido da vida? E aí eu comecei a desenhar um pouco dos porquês dessa fraqueza nossa, dessa adoração nossa, desse lado da vida em específico, que é algo que me chama muita atenção. E eu atrelei algumas coisas. Uma delas foi, claro, a televisão, né? Porque a gente tinha uma centralização ali de informação muito grande, ou seja, a gente só ouvia literalmente o que queriam que a gente ouvisse, a gente só via realmente o que queriam que a gente visse. E isso é muito ruim, porque da mesma forma que hoje eu tive a oportunidade, um cara comum, tive a oportunidade de conversar com médicos, a descentralização ela nos faz realmente conversar com pessoas de todos os níveis possíveis e principalmente quebra essa resistência que tem a você ter acesso a outras pessoas. Então foi realmente uma das primeiras partes assim que eu vi que a nossa informação ela é muito fraca e aquilo ali enraizava dentro das pessoas uma crença muito forte sobre o que era certo. Na verdade, a gente nunca viu na televisão questionamentos sobre impostos, sobre como cobrar de fato a políticos, sobre como exercer uma cidadania de fato, sobre o valor de taxas, sobre taxas e impostos, as diferenças, sobre planejamento financeiro. A gente não vê isso. E outro fato também foram nas escolas. A gente simplesmente aprende o beabá, matemática, português, as matérias que a gente usa, mas no nosso dia a dia há matérias importantes tão quanto, como eu já falei, planejamento financeiro, direito, aulas de direito, diversas coisas, para principalmente te nortear para você ter uma carreira na sua vida. O brasileiro, vocês sabem que a carreira do brasileiro, em suma, né, pelo menos do brasileiro médio, a que eu faço parte, ela se resume no que ele vai trabalhar primeiro. Por exemplo, a carreira dele vai se resumir no primeiro trabalho. Ele não tem um planejamento de carreira. Ele realmente não tem, na verdade, tempo de planejar uma carreira. Qual brasileiro tem? A gente sempre precisa de dinheiro para ontem. A gente nunca tem tempo de planejar. Quase nunca, na verdade, a gente tem tempo de planejar. Então a maioria dos brasileiros, a carreira dele será a primeira profissão que ele teve. Vamos supor que ele comece consertando carros em uma oficina. É quase certo, eu não vou dizer que seja certo, mas é quase certo que a profissão da vida dele será a profissão de mecânico. Por quê? Porque realmente ele precisou do dinheiro, ele foi atrás do primeiro trabalho, não procurando ali uma estrutura, uma carreira, e sim procurando dinheiro de imediato, que é o que nós sempre precisamos. E quem nos faz estar nessa busca incessante por dinheiro, essa necessidade de dinheiro? O próprio Estado, que é quem não nos ensina a ter organização. E a gente vem para o mercado completamente sem saber como lidar com o nosso dinheiro, como lidar com a vida adulta e permanece refém. É como se fosse uma tentativa concentrada mesmo de emburrecer a gente para que a gente chegue na vida adulta e se endivide e fique mais refém ainda dele. A gente realmente não vê nas escolas e em nenhuma você ter aulas ali que façam você questionar, que façam você ser realmente um questionador de tudo ao seu redor.
e sim aulas que você seja praticamente um adorador de tudo, que você aceite tudo. Então, principalmente quando nós somos jovens, nós temos diversas aulas aí que praticamente nos ensinam quão bom o Estado é. E quando crescemos, nós realmente vemos que não é assim. Nós vemos a dor do imposto, nós vemos a dor de não ter aprendido quando era criança, mas muitos permanecem dormindo eternamente, como esse exemplo que eu dei desse médico. Permaneceu dormindo. Então, segundo o que eu analiso, eu não vejo realmente assim que a pessoa seja um completo idiota, não. Eu vejo que é realmente a estrutura do país que não nos faz questionar. Ela pode ter dinheiro, ela pode ser muito bem sucedida, como essa pessoa é um cara extremamente sucedido, extremamente mais bem sucedido que eu, só que ao ter uma conversa com ele, que poxa, é um cara médico, um cara muito mais bem estruturado que eu, literalmente ele ficou com vergonha. A palavra que eu tenho para falar para vocês foi vergonha, porque ele desconhecia das coisas que eu estava falando. Então isso serve de lição para vocês verem que nem sempre um cargo é sinônimo de inteligência e entender de todas as coisas ao redor. Às vezes a gente vê a posição de um cara como aquele, a posição política de um cara como aquele, e pelo fato dele ter um ótimo cargo na sociedade, a gente entende que aquilo é uma verdade, mas não. Por que não? Porque não é assim. Ele é passivo de questionamento, mas como nós não fomos ensinados desde pequeno a questionar, a gente nunca vai questionar uma pessoa como essa. Na verdade, a gente tem medo. E até quando a gente chega no hospital, o médico vai injetar um remédio em nós, a gente não tem nem atitude de perguntar, porque a gente confia tanto na inteligência dele, confia tanto no que ele tem ali para nos oferecer, que a gente realmente não se questiona. E isso vale para todas as coisas. Isso vale para o político, isso vale para o médico, isso vale para o policial, isso vale para todas as coisas. A gente foi tão ensinado a não questionar e se confiar, por exemplo. A gente confia muito que um vereador, que um deputado, que um juiz vai resolver os nossos problemas, porque realmente fomos ensinados a responder as coisas daquela forma. Então é algo que eu realmente me questiono muito e queria trazer aqui para vocês no canal, essa conversa, para que vocês entendam que realmente não é uma burrice puramente da pessoa, e sim uma estrutura de país que nos faz chegar até esse estágio, de médicos que são pessoas que, para estar lá exercendo a profissão delas, tiveram que estudar bastante, ou seja, são pessoas que eu considero realmente inteligentes, sem entender absolutamente nada sobre a estrutura política do país, sem entender absolutamente nada sobre quem elas defendem de fato, sem saber sequer argumentar defendendo quem ela defende. Esse é o nível do nosso Brasil, onde mais uma vez eu paro para conversar com alguém de um nível aparentemente bem mais elevado que o meu, em todos os sentidos, seja intelectual, financeiro principalmente, isso é óbvio, e simplesmente eu fico surpresa com quão baixo nível de conhecimento sobre esta área que aquela pessoa possui. E mostrando mais uma vez para vocês que o que você acredita, que o que você acredita ser certo, que as convicções que você tem, elas independem da sua parte financeira. Dinheiro, sucesso, ele não traz inteligência. Pelo menos não traz inteligência política. Nessa área específica, realmente não traz. A adoração, o que aprendeu, o que foi aprendido durante toda a vida da pessoa, sempre ou quase sempre vai falar muito mais alto. É muito difícil tirar uma pessoa desse êxtase, porque a lavagem cerebral que acontece é realmente muito forte. Mas assim como sair desse devaneio? Com informações. Na verdade, a informação, hoje a descentralização da informação, ela nos traz clareza de tudo. Então, se a gente quer continuar pensando, se a gente quer continuar acreditando que o Estado vai nos defender, políticos vão nos defender, nos ajudar a resolver os nossos problemas, realmente é uma tolice nossa. Vendo o nosso dinheiro se derreter em nossas mãos, vendo nas nossas mãos o dinheiro se derreter e mesmo assim a gente continuar se acreditando. Eu nunca vou aceitar, eu realmente não passo fome, não passo nenhum tipo de necessidade, ganho relativamente bem, mas a minha diferença para você que está me assistindo é porque eu literalmente nunca vou aceitar, por mais que eu tenha umas condições, não passo necessidade, né, pessoal? Então, minha condição é essa. Eu nunca vou aceitar pagar 22 mil reais em uma CG Titan. Eu nunca vou aceitar pagar 74 mil reais em um Renault Kwid.
Eu nunca vou aceitar pagar 200 mil em um apartamento com 2 quartos, uma sala, uma cozinha, e onde a sala, na verdade, e a cozinha são a mesma coisa. Eu nunca vou aceitar isso. Por isso, os questionamentos desse vídeo. Por isso, eu tenho essa forma de pensar. Apesar de ter o mínimo de condição para ter realmente um carro básico, para ter uma casa básica. Eu nunca vou aceitar, por mais que eu seja obrigado a comprar, por necessidade da vida, que realmente, se tá lá 22 mil reais, ou eu compro ou fico sem. Mas eu de fato nunca vou aceitar e sempre vou me questionar. E se você também quer ser ou já é um questionador como eu, se inscreva aí no canal, me dá essa ajuda, deixe seu comentário, deixe seu like e compartilhe com aquele seu amigo que ainda está nessa casinha achando que o Estado ou algum político vai salvar ele e tirar ele da desgraça. Porque acreditem, muitas pessoas que até têm condição hoje vivem em maus bocados, tendo que trabalhar muito mais, ou seja, deixando de aproveitar das suas famílias, deixando de aproveitar o tempo útil ali com as suas famílias, para estar trabalhando muito mais e mantendo o padrão. Tudo por causa de políticos desonestos. Então é isso aí, obrigado por ter ficado até aqui nesse vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.